Bom, então, pessoal, espero que já tenham feito a formatação, né, correta, aquela que eu falei antes. E agora a gente vai para o segundo passo, que é fazer justamente a conversão dos anos das linhas para as colunas, que é o esperado, né? Então, em vez de ter o nome do país numa linha só, você vai ver esse nome do país repetir X anos, né? O que acontece? Tem duas formas de fazer. O Rafa, ele fez um código de macro, que é como se fosse a linguagem de computador, né, do Excel, e eu fiz por um próprio programa do Excel. Eu considero a minha mais fácil, mas isso é relativo a cada um. Então tá. Fazendo do meu tipo, tem um requerimento, né, para poder fazer do jeito que eu faço. É que todas as células têm que ter um valor. Se você for ver aqui, por exemplo, em Aruba, nos anos de 2018 até 2020, não tem nenhum valor, é nulo. Então, não computaram os dados nessa ilha, né, nesse país, não sei o que é isso, nesses 3 últimos anos. Se você for fazer do jeito que eu faria, o Excel simplesmente não computaria os anos relativos essa célula, porque não tem valor. Então, a Aruba, por exemplo, teria os dados de 2000 até 2017, mas não apareceria esses outros anos. Enquanto, por exemplo, na Albânia, apareceria os anos de 2019 e 2020. Então, acho que já dá para entender que bugaria tudo se não tiver um valor. Deixa eu mostrar aqui antes, só para poder ver, né? Eu vou fazer rapidinho, depois eu ensino como fazer isso quando for fazer da forma correta. Mas, olha aqui, só um minutinho. Ó, viu que tinha um monte de dado nulo? Olha, o que aconteceu? Eu tenho o nome do país, eu tenho o código do país, eu tenho um ano, mas a Aruba para em 2015. A Aruba não continua. Para em 2017, me desculpa. Ele não continua. Enquanto aqui nessa região da África, ele para em quando? Em 2019. Só que aí tem 2017, 2018. Aí já vai conflitar com a Aruba. E se tiver outra planilha de dados e for fazer a mesma coisa, e a Aruba tiver, por exemplo, dado em 2019, o 2019 de Aruba vai virar o 2001 da África Eastern. Então vai bugar tudo, vai bugar tudo. Então, só uma precaução para tomar cuidado quando for fazer isso. E como que corrige? Para corrigir é simples. Você vai usar uma fórmula que o Excel tem para poder comprovar valor. Se tiver um valor igual ao que você quer, você pode transformar ele em duas coisas diferentes. Ou numa coisa que você quer, ou na forma onde não tem o valor, que seria o que você não quer. Né? É mais fácil exemplificando isso. A fórmula chama se. O que funciona? Deixa eu fazer primeiro um exemplo, né? Você vai escrever igual, se, você aperta Tab para poder confirmar a célula que você está usando, né? E você vai fazer um teste lógico. O que é um teste lógico? É uma comparação entre dois valores, entre duas células, e você vai ver, a partir dessa comparação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, por exemplo, 1 é igual a 1, eu não sei. Então, você vai fazer, né, 1 igual a 1, você vai apertar no seu teclado ponto vírgula, que aí vai separar a hora de teste lógico para valor ser verdadeiro. Então, se for verdadeiro, se 1 for igual a 1, o que eu quero? Eu quero que seja 1. Então, sim, tá certo. Se 1 não for igual a 1, o que eu quero? Eu quero que seja não. E só um parênteses aqui, né? Quando você digita um texto que você quer no Excel, para que ele seja feito como texto, você tem que colocar sempre entre aspas. Porque se colocar sem as aspas, vai aparecer como se fosse uma fórmula, sabe? Vai travar tudo também. Então tá. 1 é igual a 1? 1 é igual a 1. Então sim, deu certo. Então vocês viram? A partir de um teste lógico, eu defino o valor dessa célula. Então ele pode ser sim ou não. No caso de 1 é maior que 1, não, 1 não é maior do que 1. Então, o que é válido aqui como valor é a segunda célula, o segundo textinho, né, o valor falso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai replicar esse modelo aqui na tabela. Então, o que eu quero? Eu quero saber se esse ano aqui é igual a ele. Se esse ano for igual a ele, eu quero que o valor seja ele. Se ele não for igual a ele, eu quero que o valor seja 0.
Por quê? Porque o que está a charada aqui, né? A resolução da charada. É porque quando a célula está nulo, ela não tem valor. Então não tem como ela ser igual a ela. Porque não existe, tipo, um valor para ela, né? Então, quando você faz isso, o valor nulo vira um valor zero. Então, você faz aqui a fórmula, deu 15,4, confirmando, deu certinho. Como eu tenho aqui 21 anos, né, de diferença, eu vou puxar esse valor 21 vezes. Nesse caso, vai até o AS. Se você for ver, 2018, né? 2018, 2019 e 2020. Todos com valor nulo aqui, agora tem valor zero. Eu vou fazer essa fórmula para todas as células. Então, eu puxo para baixo aqui, depois de ter selecionadas. Calma aí. Não tem um jeito mais fácil de fazer, né? Mas eu fiz manualzinho. E olha, tá tudo feito. Todas as células aqui estão aqui agora, né? Só que com um nulo agora. O que eu faço para converter a tabela da esquerda? Dou um Ctrl C nesse espaço onde eu fiz a fórmula. Eu vou aqui na tabela, onde tem os dados principais, né? Onde tem os dados bonitinhos. Eu vou no primeiro valor aqui, que é o que está entre 2000 e Aruba. Você clica nele, aperta Ctrl Alt V, seleciona valores e clica OK. Pronto. Olha. Agora tudo tem um valor. O valor é zero. Por que você tem que fazer Ctrl Alt V e não simplesmente Ctrl V, né? Que é o que a gente normalmente faz. Quando você clica Ctrl V, você não vai estar colocando só o valor que você fez aqui. Você está colocando o valor e a fórmula. E quando você coloca o valor e a fórmula, buga tudo, sabe? É a mesma coisa do que eu falei antes, não vale a pena. Então, lembra disso, Ctrl Alt V e clica em colar valor. Então, pronto. Agora você tem a coisa certinha aqui, a tabela bonitinha, com zeros. E você quer agora transferir os números das linhas para uma coluna só. Então, o que você vai fazer? Agora ensinando, né? Em vez de eu fazer rápido igual na última vez. Você vai apertar Ctrl Shift, vai ir para a direita para selecionar toda essa linha, vai ir para baixo para selecionar a matriz toda. Selecionando isso, você vai em Dados e vai clicar aqui em Da Tabela. Se a sua versão da Excel for anterior, é nesse mesmo lugar aqui, é nessa mesma região, só que acho que você vai ter que clicar em Nova Consulta e uma coisa parecida assim. Mas, no geral, você tem que clicar no Da Tabela. Você clica no Da Tabela, vai aparecer uma nova aba no Excel, que é o Power Query. Nesse Power Query, você consegue fazer umas manipulações com as tabelas e tal. Tá. Meu objetivo aqui é fazer com que os números, os anos, né, vão da linha para a coluna. O que eu faço? Você vai selecionar essas duas primeiras abas, o Country Name e o Country Code, que você quer preservar como coluna, e você vai clicar com o botão direito e vai clicar aqui embaixo, ó, transformar outras colunas em linhas. Então, você vai transformar essas colunas aqui em linhas aqui. Então, você clica e olha que bonito. Está tudo feito. E todos os países estão de 2000 até 2020, porque eu coloquei zero nos países que não tem. Viu? Olha aqui como que ficou. Agora, para você confirmar isso, né, você vai clicar aqui em cima de fechar e carregar, que vai criar uma outra planilha com os dados já feitos. Viu? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dados aqui, copia, vai lá na planilha geral, aquela que você fez no primeiro vídeo, e cola na variável relativa a ela. Então, nesse caso aqui, é indivíduos usando a internet. Você vai colar isso aqui na coluna, onde o cabeçalho, né, está escrito indivíduos usando a internet e a variável que você definiu que seja ela. Entendeu? Então, é basicamente isso. Você agora já tem formatado bonitinho. E desculpa, né, antes de terminar, você vai fazer isso para todos, vai preencher toda a coluna. Como que você vê se a coluna está de fato feita ou não? Entra aqui no meu trabalho só para mostrar. Se tiver feito corretamente, aqui embaixo vai estar simétrico. Não vai estar nada com mais linhas do que outra, por exemplo. Tudo aqui para 1180. Se tiver feito errado, vai aparecer menos dados ou mais dados em relação a alguma coisa, né? E aproveitando, né, que eu já estou aqui no meu trabalho, vocês vão ver que vão ter vários países com muitos zeros. Aí você vai fazer uma questão de subjetividade com sua equipe.
Vocês vão definir os anos que vocês querem, né, fazer regressão, e a partir desses anos vocês vão considerar se um país merece ou não estar na sua tabela. Se o país tiver muitos zeros, por exemplo, vocês vão ver que tem um país que chama Channel Islands. Isso não é nenhum país, é só uma região, assim, colônia. Ele vai ter várias das variáveis com um monte de zero. Quando, tipo, a maioria dos anos que você quer utilizar, quando na maioria, né, dos anos que você quer utilizar, o país tem vários anos zeros, você exclui o país. Como que faz para excluir o país? Você vê aqui o país que você quer, no caso, Argentina. Pensa que a Argentina não tem dado nenhum. Seleciona pela linha todos os lugares onde tem Argentina. Você já viu que selecionou aqui as linhas. Você vai apertar Ctrl Shift e setinha para a direita. Você selecionou a matriz inteira agora da Argentina. Agora você clica Ctrl hífen. Expulsou a Argentina. Não tem mais a Argentina aqui, sabe? E você vai fazer isso agora com os outros países que não têm os dados que satisfaçam a sua planilha. Mas, por exemplo, tem um país aqui que tem só 2 zeros. O que eu faço? No caso de ter poucos zeros, no caso aqui acho que é a Austrália, né? Olha, a Austrália não tem dado em 2018, 2019, 2020. São 3 anos só que ela não tem dado. O que eu faço? Eu pego o dado anterior, nesse caso, dados de 2018, 2017, e puxo ele para baixo. Então, você vai clicar no dado de 2017, você vai ver que vai aparecer uma cruzinha preta, puxa ele para baixo. Pronto, você vai repetir os dados. É o ideal? Não. Mas como a gente está fazendo um trabalho acadêmico, né, e a gente não tem tanta responsabilidade com isso, pelo menos por enquanto, né, não faz muito sentido quebrar a cabeça para poder fazer, sei lá, a média ponderada dos dados ou procurar em outra fonte o dado do ano, porque seria uma tarefa, acho que, muito complicada, ainda mais pelo tempo que a gente tem. Então, é basicamente isso. Você decide o país que você quer tirar ou manter a partir da quantidade de zeros. Se tiver poucos zeros, você mescla um dado que tem no ano anterior com o ano posterior. E outra coisa também é que você não pode ter aqui nos países regiões. Então, por exemplo, vai aparecer para vocês zona do euro, países com alta taxa de renda, essas coisas. Você exclui isso, porque não vale para nada, não vale para nada. E outra coisa também que acho que é opcional, você pode tirar, são as ilhotas, né? Ilha no Pacífico, ilha no Caribe, são coisas tipo minúsculas e quase irreverentes, né? Não tem necessidade nenhuma. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um aqui. O foda é achar, né? Sei lá, Ilhas Faroe, é território dinamarquês, sabe? Você precisa ter isso aqui? Faz diferença num país que tem, sei lá, uma ilha, né? Que tem, sei lá, 100 pessoas, deve ter mais, né? Mas, tipo, se não, tira ele, senão ele vai atrapalhar a sua regressão. Ele não vai ser, tipo, uma coisa interessante de colocar. Mas, em geral, é isso. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ou, sei lá, qualquer coisa aí. É isso então, pessoal. Obrigado aí, espero que tenha ajudado.